Mais uma derrota do Paysandu dentro de casa. Dessa vez, o Paysandu perdeu para a equipe do Operário por 2-1 na Curuzu. Ontem, naquela tarde calorosa lá no estádio da Curuzu. E o resultado que acende todos os sinais de alerta possíveis. Mas ainda há uma luz no fim do túnel. Só que algumas coisas precisam ser acertadas. A gente vai falar sobre esse resultado, sobre o pós-jogo do Paysandu, trazer aqui algumas informações a respeito dos bastidores. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Bem, vamos lá então falar sobre esse jogo, né? O Paysandu que enfrentou o Operário ontem lá na Curuzu às 4 da tarde. Cerca de 11.500 torcedores estiveram presentes lá na Curuzu. Teve uma renda ali aproximadamente de R$ 400 mil, né, a partida. E o Paysandu abriu o placar com o Diogo Oliveira aos 26 minutos do primeiro tempo. Levou o empate aos 39 com o Neto Paraíba numa falta cobrada em que o Neto Paraíba subiu sem marcação para poder fazer o gol. E o Boichila, de pênalti, logo no início do segundo tempo, conseguiu virar a partida para o Operário. O Paysandu que jogou, né, com a sua formação titular com Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Everson na linha defensiva, Martinez, Anderson Leite, Denner e Maurício Garcês. E mais à frente ali no trio, né, Maurício Garcês, Marlon e Diogo Oliveira. Né, o Paysandu que novamente botou uma formação diferente, né? O próprio Claudinei Oliveira já havia falado, ele já havia reclamado bastante que ele não consegue repetir ali um esquema tático, muito por conta ali de algumas questões envolvendo lesão, suspensão, e ele não consegue repetir ali o esquema tático. Isso, na visão do Claudinei Oliveira, é muito prejudicial. O Paysandu que começou o jogo de uma maneira meio para baixo, né? Não teve tanta organização e na realidade o Paysandu nunca conseguiu ter ali uma organização durante a partida e foi uma equipe muito previsível. O Operário conseguiu encaixar ali as suas jogadas, conseguiu se defender legal e conseguiu fazer suas jogadas de ataque, tanto que no primeiro tempo, antes do gol, o Operário chegou ali de umas 2, 3 vezes e quase chegou a marcar o gol nessas ocasiões. O Diogo Oliveira abriu o placar aos 29 minutos, numa jogada belíssima do Garcês, ali na esquerda, e ele bota a bola na área, o Diogo Oliveira consegue se antecipar e fazer o gol. Mas depois do gol, o Paysandu não apresentou nada. Nada. O Paysandu ainda teve a baixa do Denner, que sofreu uma luxação no ombro, né, numa dividida de bola e acabou caindo de mau jeito. E aí entrou o André Lima, que há muito tempo não estava jogando, né? E depois que teve o gol, né, contra o gol do Operário contra o Paysandu, o André Lima ficou marcado, começou a ser vaiado pela torcida, e essa marcação só passou depois que o Gabriel Mesquita cometeu aquele pênalti numa jogada infeliz. Ele foi atrasado na bola, tentou chegar, mas acabou derrubando o jogador do Operário, e depois o Bochila foi lá e marcou o gol da vitória do Fantasma, que segue subindo na tabela, né? Segue subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário agora é o 11º colocado com 30 pontos, enquanto o Paysandu amarga a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, mesmo número de pontos do Amazonas, que joga hoje e que, se empatar a partida, joga o Paysandu para a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa que eu queria falar. Ainda há solução para essa situação do Paysandu? Sim, tem solução. A zona de rebaixamento, a diferença para quem está fora, que é o Volta Redonda, é de 2 pontos. O problema é que o Paysandu já não consegue vencer faz tempo, né? As últimas 5 partidas foram 2 empates e 3 derrotas, né? 3 derrotas seguidas. Então, o Paysandu hoje, além de ter se tornado uma equipe previsível, também se tornou uma equipe em que atingiu o nível máximo da parte técnica e da parte tática. Não evolui mais. O Paysandu é uma equipe que não vai evoluir da forma como está agora. Só vai acontecer isso se vierem novas peças, e aí é que está o grande problema, porque
Os trâmites burocráticos do Transferban ainda impedem o Paysandu de inscrever novos atletas e ainda está acontecendo essa situação. Então não é uma solução simples. É bem verdade que o Paysandu vai anunciar ali contratações durante essa semana, só vai ter que aguardar essa situação do Transferban se resolver para poder fazer as inscrições de maneira normal. Agora, de fato, é uma situação preocupante. É uma situação preocupante, o torcedor bicolor fica preocupado porque não vê evolução, não vê um time que está realmente querendo brigar para sair. Parece que empacotou ali, sabe? Ficou parado. Não vai nem para lá e nem para cá. Ficou ali, estagnado. E é isso que o Claudinei Oliveira precisa agora fazer para poder fazer essa equipe voltar a ter aquele rendimento como teve naquelas rodadas em que o time estava invicto. Então, é aquela história, o Paysandu estava numa situação muito pior. Tá na beira da praia agora. Só falta sair da água. Só que parece que a correnteza tá tão forte que tá puxando novamente ali pro fundo do mar. E é isso que não pode acontecer. Então o Paysandu precisa encontrar soluções já para esse próximo jogo contra o CRB, porque senão fica uma situação complicada. O CRB, que está nesse momento na 10ª posição com 31 pontos, está no meio da tabela. E na última rodada acabou perdendo dentro de casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Então, realmente, vai ser uma partida difícil. Essa partida contra o CRB vai ser realmente um jogo complicado. Vai ser no sábado, 4 da tarde, lá no Rei Pelé. E o Claudinei vai ter que armar aí das suas melhores ferramentas para poder ir para esse jogo. Ele que está na expectativa também de poder contar com o Rossi. Ontem teve a volta do Vieira, né? Depois de tanto tempo que ele estava parado por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Ele estava realmente com muita vontade de entrar para jogar. Mas não é só ele que resolve, não é só o Diogo Oliveira que resolve, não é só o Garcês que resolve. O Paysandu precisa de meio campo. O Paysandu não tem meio campo. E isso é prejudicial, porque o Paysandu depende unicamente dos laterais para tentar as suas jogadas de ataque, como o Paysandu tem feito aí toda essa Série B, praticamente, desde quando o Claudinei Oliveira assumiu. Meus amigos, mais uma derrota. O Paysandu é o pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, só teve 4 vitórias dentro da Curuzu e a situação não é fácil. Dá para sair? Dá, mas o Paysandu precisa se ajudar para poder sair dessa situação. Mas e aí, torcedor bicolor, me fala aí, o que tu achaste desse resultado? O que tu tá achando do rendimento da equipe bicolor? Eu quero te ouvir, coloca a tua opinião aqui embaixo e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Agradecendo também ao Silvio Garrido, fotógrafo, que foi o autor dessa imagem que vocês viram aí na capa do vídeo. Valeu, tamo junto e até a próxima.